Fala pessoal, vídeo da série de preço, vídeo 1. Qual a ideia aqui, pessoal? A gente vai, nós, vamos estudar preço. Preço é um assunto muito vasto. Como formar o preço de venda aí no seu pequeno negócio, no seu negócio médio. E a ideia é que esse assunto vá se estendendo até para negócios maiores. E eu pensei muito em falar sobre preço, em falar sobre os detalhes de preço, como que seria bacana fazer isso. E aí eu vou começar com um primeiro vídeo. Nesse vídeo a gente já vai desenvolver aqui uma planilha da formação de preço. Eu vou fazer uma empresa aqui do Simples, tá? E aqui na descrição, eu já vou deixar logo embaixo aqui do vídeo, eu já vou deixar o linkzinho para você clicar e baixar a planilha para você. Então você pode assistir o vídeo 1, 2, 3, 4 vezes, 5, quantas vezes você achar necessário, mas aí você já tem a planilha Excel na sua máquina para fazer. Bom, vamos lá. Eu vou ter que dividir em partes, porque preço é um assunto muito vasto, né? Eu pretendo lá nos vídeos futuros falar de estratégia, mas para a gente falar de estratégia, eu preciso ensinar você a calcular. E eu vou começar ensinando por uma empresa do Simples. Deixa eu subir aqui a nossa planilha, a planilha que eu vou deixar disponível para você. Então vamos lá. Vamos fazer uma série de vídeos bacanas aí, vocês vão ver. Agradecer a todo o pessoal que... E que preço a gente... Agradecer a todo o pessoal que já assiste meus outros vídeos. Eu tenho vídeos aqui no canal que tem uma audiência muito bacana. Pessoal, vamos lá. O que a gente vai... A gente vai formar preço de uma pequena fábrica de bolo. Na verdade, estamos na época da pandemia, né? E muitos empreendedores, eles começaram a fazer produtos em casa mesmo para vender. Aliás, um abraço a todos, né, que estão se virando, que estão tendo aí a coragem de enfrentar esse período tão difícil para todos nós e para a humanidade. Vamos lá. Pessoal, olha, eu fiz o seguinte, vou mostrar aqui para vocês. Ó. Aqui, ó. Eu entrei na internet, eu peguei preço dos produtos, eu tenho dado essa planilha como exercício para o pessoal que faz aula comigo, e hoje eu gosto, né, cada turma que faz aula comigo online, e uma parte da aula é a formação do preço de venda, acaba fazendo a planilha aí do bolo, que eu bolei porque eu acho bacana, né? É algo simples e dá para a gente entender e adaptar a nossa atividade. Se você não for produzir bolo, porque se você for produzir bolo, a tua planilha está aqui, você vai adaptar para as diversas receitas que você tem e com os custos, preços certos e tal. Vamos lá, ó. Então eu peguei os preços aí da nossa matéria-prima na internet e eu vou distribuir aqui. Então, primeiro eu preciso começar explicando essa linha 4 aqui para você da planilha. Por que tem aqui, ó, ICMS, PIS e COFINS, estou marcando com 18%, destacando aqui o ICMS. Eu vou formar preço agora de uma empresa do Simples Nacional ou Simples. Ou seja, essa empresa ela não tem crédito de matéria-prima. Tá? A gente vai estar usando uma empresa do Simples. Né? Nós basicamente temos aí empresas do Simples, do lucro presumido e do lucro real. Normalmente as empresas do Simples são bem pequenas, as do lucro presumido já são maiores. Depois a gente tem as grandes empresas que têm aí a opção pelo lucro real. Na formação de preço, que é o nosso foco aqui, quando uma empresa é do lucro presumido, e a gente vai usar essa mesma planilha nos próximos vídeos para lucro presumido, ela tem o crédito da matéria-prima que ela compra, tá? A nossa não. Então aqui, ó, eu não vou utilizar essa linha, tá bom? Então, dito isso, eu vou fazer uma compra e eu vou comprar produtos, ó, deixa eu fazer aqui vamos deixar anotado aqui, que eu vou te mandar essa planilha, seja, ó, é uma massa para
10 bolos. Tá? Então eu fui lá na internet, peguei aqui uma receita, 2 xícaras de açúcar, 3 xícaras de chá de farinha de trigo, e aí eu fiz a conversão para gramas, também pelo Google, procurei lá xícara para grama, tal, 4 colheres de margarina, 3 ovos, 1 xícara e meia de leite, fiz toda a conversão para gramas e fui multiplicando por 10, porque quero fazer uma massa para 10 bolos. E aí como é que ficou? Vamos lá. Para 10 bolos, eu fiquei com 3,30 kg de farinha. Ó, então, eu vou colocar lá o preço que eu achei da farinha de trigo aqui. Eu achei R$ 3,60 o quilo. Tá? Não vai ter crédito, Rodrigo. Isso aqui você tem que apagar, zerar. Zerei. Desconto financeiro. Deixa eu te explicar. Toda vez que eu formo o preço imaginando que todas as matérias-primas eu comprei à vista. Pô, Rodrigo, mas no meu caso eu compro tudo à vista mesmo. Eu pego o dinheiro, vou lá e compro. Então, no seu caso, empresa simples, eu não vou considerar o seu desconto financeiro. Vou considerar que você está iniciando, você foi lá, comprou toda a sua matéria-prima à vista. Mas já fica a dica. Quando não for, quando você comprar para 30 dias, essa matéria-prima tem um juro, né? Ela tem um custo financeiro, melhor dizendo. Então, a gente vai trazer para o ambiente à vista, porque eu formo o meu preço à vista e depois de formado, quando eu vou vender a prazo, eu acrescento o custo. E não antes, para que eu não tenha custo financeiro onerando, deixando mais caro um pouquinho aí a minha matéria-prima, tá? Então, como a gente vai começar com uma empresa básica, aqui, pessoal, não estamos comprando para 30, para 45, para 60 dias. Nós estamos comprando tudo à vista. Então, a minha farinha de trigo custa R$ 3,60 o quilo. O custo à vista é R$ 3,60, estou pagando à vista. Eu uso para 10 bolos, aqui pela receita que eu tirei da internet, eu uso 3,3 quilos. Só que, o que está escrito aqui? Consumo com perdas. E aqui está escrito peça, né? Não precisa ser peça. Eu estou fazendo uma massa para 10 bolos. Então, vou pegar a farinha, vou levar lá, vou fazer aquela bagunça ali e um pouquinho de farinha eu acabo perdendo. Então, 3,3 eu vou colocar o meu consumo com perda, eu gasto 3,5. 200 gramas de farinha acaba caindo na mesa e eu desperdiço, acaba desperdiçando. Então, eu vou colocar no custo. Ovo. Ovo, a bandeja, ela está R$ 10. E de novo, aqui eu já vou zerar tudo para a gente não ter mais esse problema. Legal. Estou comprando à vista também. Quanto eu uso? Eu uso uma bandeja. Rodrigo, mas acaba não vindo um ovo aí que não está muito legal, ou quebra sem querer um ovo? Tá bom. Então, vou fazer uma continha aqui. Em vez de considerar uma bandeja, vou considerar uma bandeja mais 5%. Então, 50 centavos aí, dizendo que de vez em quando eu perco um ovo. Tá bom? Consumo com perdas. Açúcar, vamos lá para o açúcar. Eu coloquei aqui. Açúcar, 2,2 kg. Vou colocar 2,400 por conta do consumo com perdas. E eu vou colocar aqui, cadê o preço do açúcar? 2,60. Eu vi o açúcar. Tá? Depois, hoje eu estou no dia 17/7/2020. Tanto é que eu citei que, infelizmente, estamos aí na época da pandemia, ainda não aliviou. Coloquem aí nos comentários se o preço é esse mesmo ou se eu estou... Joguei lá no Google, tá? Margarina, vamos lá, fiz uma conta aqui para margarina também. Margarina, eu coloquei 1,6 quilos. Vou colocar 1,8, porque fica lá no potinho, não consigo tirar tudo. E aqui, ó, minha colinha. Margarina,
6,29 500 gramas, 6,30 vou considerar. Então, eu vou considerar o quilo 2 vezes, 12,60 na margarina. Massa para 10 bolos, 12,60. Opa! Ficou caro aí, hein? Porque, deixa eu ver, margarina 1,6 quilos e 12,60 o quilo. Isso mesmo, olha lá, margarina 6,29 500 gramas. Nossa, eu acho que a margarina nós vamos ter que comprar mais barato num atacadão, né? Porque ela já destacou aqui no custo. Aí eu tenho o leite, o óleo eu não tenho. Na verdade, eu não tenho óleo. Na receita que eu peguei na internet é um bolo simples, eu tenho fermento. Mas eu não tinha óleo. E o leite, pessoal, é 1,5 litro de leite. Vou seguir aquela nossa, né? Vou colocar 1,7. Tomara que não tenha desperdício, mas se tiver já está aqui. E o leite eu vi 2,80 litros. Tá. Daí, fermento. Eu vou colocar. Ó, fermento, a minha receita estava com 40 gramas. E eu já vi o preço para 40 gramas. Então, fermento eu não vou considerar nenhuma perda. 40 gramas. E eu vi que custa 5,20 essas 40 gramas, tá? E aí, concluindo, eu vi que a embalagem do bolo são 90 centavos. Como eu vou fazer 10, eu vou colocar R$9 e vou dizer que eu uso um lote de 10 embalagens para esse bolo. Ou seja, 10 bolos, matéria-prima total, R$71,00, 70,98. Vamos lá, agora a gente vai para o ciclo industrial, né? Quais são as etapas de produção desse bolo e quanto que vai custar? Então a gente vai aqui no ciclo industrial e aqui, pessoal, é assim, você vai ter que fazer adaptação para o seu caso. O que eu vou colocar aqui é algo mais direto, né? Então eu estou fazendo um lote de 10 bolos, mas eu já tenho uma pequena empresa do Simples e eu tenho funcionários aqui. Folha mais os encargos, agora eu não vou calcular. Você vai ter que ligar para o seu contador e falar, me ajuda aqui. Quanto que a pessoa sai de custo para mim? Porque fundo de garantia, né? O vale transporte e tal. Então aqui eu vou deixar assim. R$1.000. Vamos supor que sejam 2 funcionários, né? 3 funcionários, vamos lá. 1.000 para cá, 1.000 para cá e 1.000 para cá. Energia. Eu vou colocar, bater a massa, eu vou colocar que eu gasto R$300 de energia. Aqui é que você vai ter que fazer um juízo aí do seu negócio. Bom, peraí, Rodrigo, aqui energia tanto, o bater a massa gasta mais, o forno gasta um pouquinho menos, embalar não gasta nada. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou diluindo, eu estou entendendo cada fase do meu processo, rateando, né, melhor do que diluindo, eu estou entendendo quanto cada fase do meu processo custa. Vamos lá, aluguel industrial. Então eu pego lá, vejo as metragens, né? Aí eu digo o seguinte, que custa industrial pode ser aluguel do meu salão, né, traduzindo. Então bater a massa tá lá numa área que rateando o aluguel custa R$300, o forno 400, para embalagem é um lugar maior que eu estou usando, eu vou colocar 500. Importante, esse valor somado tem que chegar no valor do aluguel total. Aqui, esse total é R$1.200, tá? Aqui seria o total que eu distribuí. Manutenção, o que dá de manutenção minha batedeira? Tal, de vez em quando eu levo para arrumar e levo uma vez a cada 6 meses para arrumar, de tanto que eu uso. E custa, tô R$50 quando eu levo. Então, vou colocar R$50 aqui dentro da célula e vou dividir por 6 meses, tá? O forno já é mais caro. Cada vez que vem arrumar é R$200 a cada 6 meses. Bacana. E para embalar eu não tenho esse custo, tá?
Legal. Insumos, se tem uma graxa que vai no produto, que vai na máquina, aqui eu acredito que não. Então, não vou considerar insumos. Insumo é a matéria-prima que eu não consigo mensurar. Ela está dentro do setor produtivo, mas ela é para manter uma máquina e tal. Aqui eu não tenho. Seguros eu também não tenho. Não estou nessa fase aí de seguros, a empresa é pequenininha. E o que é a depreciação? A depreciação é o custo de uso da máquina. A máquina vai se deteriorando, se depreciando. Então, quanto tempo dura uma batedeira e quanto custa? Então, eu vou chutar aqui, pessoal. Uma batedeira custa R$300 e nesse ritmo que eu uso aí, ela dura 2 anos. Eu levo para consertar a cada 6 meses, chega uma hora que não dá mais conserto. Então, eu estou dividindo os R$300 da bateria aqui por 24 meses, significa que eu tenho um custo, depois de 24 meses eu tenho que repor, comprar outro. E um forno, vou dizer que esse forno aqui custe R$1.500, também não sei, tá? E que ele dure mais, que ele dure 5 anos. Então, vou colocar 1.500 e eu vou dividir por 60 meses. Lá na setor da embalagem eu não tenho também. Então, vamos lá. Eu tenho 3 setores. Cada um, ó, eu tenho a soma total aqui. Cada setor custa isso, tá? O setor da embalagem custa um pouquinho menos, mas não tanto. Né? Ah, olha, tinha as metragens quadradas aqui que eu não respeitei. Deixa eu respeitar as metragens quadradas, senão já ia tomar bronca aqui do pessoal. Então vamos lá, metragem quadrada aqui. Esse 1.200 que é o meu aluguel, eu vou dividir por... Eu vou dividir 1.200 por 240 metros, que tem o meu salão, vai dar R$5 o metro, e aqui eu vou colocar igual a R$5 o metro vezes 50 metros. Agora eu estou respeitando a medida. Aí eu vou colocar R$70, 70 metros vezes R$5 o metro. Então, forno. O forno está custando mais caro por enquanto. E a embalagem vai ficar R$120 o metro vezes 5. R$600. Não, a embalagem ficou mais cara. Mudou. Mudou. A embalagem ficou mais cara. Tá. Então, eu tenho um funcionário atuando em cada setor. Eu tenho, se você multiplicar, é um funcionário trabalhando 44 horas por semana, vezes 4 semanas. Então, vamos lá. Um funcionário, ele trabalha 44 horas por semana, 4 semanas. Estou fazendo cálculo aqui por fora. Peguem papel e caneta que é bacana, assim vocês acompanham aí no vídeo, tá? São 176 horas. Só que ele vai no WhatsApp, tem funcionário que fuma, vai lá fora fumar, não pode, hein? Depois tem que se lavar bem na hora que voltar. Mas enfim, existem as pausas naturais, vai ao banheiro, então eu estou considerando que são 176 horas que ele trabalha, ou a carga horária de cada empresa. Só que eu estou considerando apenas 90% disso. Aqui o cálculo já está sendo feito, 158. E esse valor de horas, né, 158,4, multiplicado por 60, nós temos disponível naquele setor 9.504 minutos, tá? E aí a gente tem aqui, ó, 1.570, eu estou sempre acompanhando com uma calculadora, então quando você estiver assistindo o vídeo, independente de fazer no Excel, para o seu aprendizado, acompanhe aqui na calculadora. Então, esse setor custa 1.570,83, como você tem 9, vou dividir por 9.504. 9.504, ele custa 17 centavos, tá? Depois você tem o outro setor que custa 1.800, você vai dividir, vai dar 19 centavos. Enfim,
ao setor de embalagem, que você vai dividir, vai custar 22 centavos. Agora, vamos lá. Quanto tempo demora para assar, bater a massa? Gente, aqui eu estou chutando, tá? Eu não tenho a mínima experiência. Coloca no comentário aí se eu cheguei perto, como é que tá. Eu vou colocar que são 10 minutos. Opa, errei aqui, deixa eu voltar. Vou colocar que são 10 minutos para bater essa massa. Tá? Legal, então eu vou até copiar essa formatação. Vou passar para cá e vou dizer que no forno ele fica 40 minutos. Ai, meu Deus, tomara que seja. E que para embalar, copiar a formatação para cá também, vamos lá, para embalar, eu consigo embalar ele em 1 minuto. Ah, não, são 10 bolos. Calma. 1 minuto não, eu tô querendo... o funcionário virou uma máquina agora. Então vou fazer o seguinte. 10 bolos, chega lá, vai embalar 10 bolos, então eu vou colocar aí 10 minutos. 8 minutos. Acho que 10 é muito. Com prática, né? Então, o que aconteceu? Nós temos agora, vou voltar uma planilha, nós temos agora o custo da matéria-prima para 10 bolos, nós temos o ciclo industrial de produzir esse lote, se esses tempos estiverem corretos e esses custos também, lembrando que você vai ter que fazer o seu e o seu vai refletir a sua realidade aí, então eu tenho o custo de cada fase, R$ 1,65 na fase bater massa, depois forno R$ 7,00 e R$ 1,77 para embalar, ou seja, eu tenho R$ 11,00 de custo de ciclo industrial para produzir 10 bolos. Legal, agora vamos para os custos variáveis. Estes aqui são custos fixos. Como eu falei no começo do nosso vídeo, o tema custeio ele é muito, muito vasto. Então, depois eu vou fazer um vídeo só falando sobre despesa e custo fixo, como se classificar direitinho. Eu quis fazer um para abrir a nossa série, formar um preço por completo de uma empresa bem simples, até rimou, né? Uma empresa bem simples, que é do Simples, e deixar essa planilha disponível para você, tá bom? Então tá aqui, ó, despesa variável, tá pagando todo mês 6,5 do Simples, não tem comissão, hoje é uma possibilidade futura, mas a gente fez um cálculo lá e viu que as nossas entregas hoje custam 5% do nosso faturamento, tá? Então a nossa despesa variável total ela está em 11,5% do preço de venda. Aí, despesa fixa. Quanto que é a nossa despesa fixa do movimento da nossa loja de bolos hoje? Ó, eu vou ampliar um pouquinho aqui para você. Vamos lá. Então, minha despesa fixa é tudo aquilo que eu gasto, né? Na verdade, o certo seria colocar aqui gasto fixo, porque eu tenho inclusive aqui, né? Posso ter inclusive aqui a minha produção. Aí eu já fico com todos os meus gastos fixos embutidos no preço, tá? Então esse é o meu faturamento dos últimos 6 meses, como eu estou em julho. Estou gravando esse vídeo em julho, junho, maio, abril, março e fevereiro. Tá? Agora contou melhor a história. Então, esses foram os meus gastos fixos, esses foram os meus faturamentos. Eu somo, a gente costuma chamar isso de média semestral, móvel, inclusive, se eu for atualizando, passou um mês, tiro o último mês, considero o próximo, o novo, deu 23,19. Pessoal, então agora a gente vai para a tela
né, para planilha, para pastinha aqui de formação do preço de vendas, tá? A planilha de formação do preço de vendas, ela tem essa carona aqui na nossa, né, na nossa planilha de formação que eu estou passando aqui para vocês. Considero os 11,5 das despesas variáveis, uma despesa fixa média que eu tenho que cobrir hoje, que é 23,29, e uma margem de lucro negocial que eu coloquei aqui, pessoal, de 20%. Tá? Só que o que acontece? Essa é uma margem que eu estou iniciando todo o processo. Aqui, a formação de preço, ela se dá. Essa célula vai lá atrás buscar para a gente a matéria-prima total e o ciclo industrial. Eu vou deixar anotado aqui, ó. Eu vou utilizar essa tela, essa célula para colocar preço de venda unitário, porque como eu estou calculando o preço de venda para 10 bolos, eu vou trazer para cá o preço depois esse dividido por 10, tá? Então o preço vai ser unitário, ou seja, está em R$18. R$18 fica bastante, né? De repente eu preciso agora ver o preço de mercado. Eu vou explicar para vocês, a gente vai ver o preço de mercado e depois a gente passa para um novo vídeo. Semana que vem eu estou postando aqui para vocês, vocês vão ter o parte 2 para continuarmos a falar desse assunto. Então vamos lá. Somei os dois, na verdade eu somo a minha matéria-prima e o meu ciclo, e eu vou somar tudo de porcentagem que vai incidir sobre o preço. 11,50 as despesas variáveis, é o meu simples e o meu frete que eu gasto com o serviço de entrega que eu utilizo. Eu vi que está dando 5% de todo o meu faturamento. A minha despesa fixa média e a minha margem de lucro negocial. Ou seja, eu estou pagando toda a minha despesa fixa, mas eu preciso ter uma margem de lucro negocial para que eu possa retornar o capital que eu investi, para que eu possa atuar acima do ponto de equilíbrio, né? Legal. Aí, somando tudo, a carga em cima do preço é de 54%, 54,69%, a diferença para 100 é de 45,31. Eu vou explicar depois num outro vídeo a parte matemática desse markup, que a gente está transformando em markup divisor, que é a diferença do total para 100, e depois ele em markup multiplicador, que é os dois, ou eu divido por esse ou multiplico por esse, eu vou formar o meu preço. E aí, pessoal, encerrando esse vídeo, eu quero mostrar um negócio para vocês. Vocês têm aqui a matriz pronta, depois a gente vai entrar em outros detalhes, inclusive dessa parte matemática. Mas olha que legal. Você formou preço, considerou tudo lá dentro da sua empresa e o seu bolo saiu R$18. Aí, você que já conhece do mercado diz assim, olha, eu não vou conseguir vender na quantidade que eu preciso vender, que é um outro assunto também, que a gente vai falar mais para frente em outros vídeos, por 18. Eu tenho que vender esse bolo por R$14. Então, finalizando, você tem essa célula aqui da sua margem de lucro negocial, ó, né? Onde você tem os 20%, você vai até em dados, ó, dados, teste de hipóteses. Na verdade, só voltando um pouquinho, não é aqui. Você coloca no preço, que nós vamos mudar é o preço, tá? Dados, teste de hipóteses e atingir meta. O que você acabou de observar? Que R$18 não vai atingir o que você precisa. Existe a concorrência, você precisa vender no balcão por 14. Tá? Então, você vai colocar aqui R$14, alterando a sua margem de lucro negocial. Você vai colocar 14, alterando a sua margem de lucro negocial. E, olha aqui,
Não, 14 não. 14 é o bolo unitário. Na verdade é R$140. Então, você vai colocar aqui no seu dados teste de hipóteses, R$140, agora sim, o bolo vai para R$14 a unidade. Então, pessoal, olha como a gente encerra. R$140 o lote, a sua margem de lucro negocial é 6,73 e você chegou no preço de mercado, tá? Nos próximos vídeos eu vou falar se esse preço de mercado tá bacana, se ele vai trazer o valor para a empresa e comentamos outras situações bastante importantes da formação de preço, tá bom? Quem quiser baixar a planilha, tá aqui embaixo. Quem gostou do vídeo, dá um joinha e compartilha, porque essa série vai ser muito legal. Tchau, tchau, pessoal.